Olá pessoal, estou aqui com a Francine Agostini, da empresa Monarca Pessoas e Resultados. Francine, muito obrigado por aceitar aí o meu convite, de fazer essa entrevista aí. Agora começando uma nova fase aqui do podcast, que eu estou chamando Papo de Dono, né? Uma ideia que a gente teve há um tempo atrás. Eu até fiz alguns vídeos no canal do YouTube, aí se vocês rolarem aí para baixo vocês vão poder ver. Tem alguns vídeos com esse nome, a gente começou a fazer algumas entrevistas. Essas entrevistas começaram a ter uma repercussão bem legal, tanto aqui no Vale, já tem algumas TVs aí olhando também pra gente, e está sendo bem interessante. E eu resolvi transformar num podcast, vou levar inclusive algumas das entrevistas lá para o meu estúdio, para fazer um meio que talk show. Estamos com os planos bem legais aí, então muito obrigado por ter aceitado aí esse convite de fazer esse bate-papo aí comigo. Então vamos lá, quem é a Francine? Fala um pouquinho da Fran aí para mim, depois a gente entra aqui para conhecer um pouquinho da Monarca. Bom, a Francine é de Guaratinguetá. Eu sou uma mulher de 44 anos, praticamente, faço 44 a semana que vem. Tá próximo aí, né? Tá próximo. Já dá para quase dar os parabéns aí. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu já fiz de tudo um pouco, eu já trabalhei no comércio, já trabalhei em laboratório de análises clínicas, já fui gerente de autoescola, já trabalhei no financeiro de uma empresa e, inclusive, já tive uma doceria. Que legal, essa da doceria eu não sabia. Foi bem no início do meu casamento. Eu e meu marido abrimos uma doceria que, por falta de planejamento, não deu certo. Mas foi com certeza uma experiência super legal aí. Super legal, foi bem legal, foi bem ousada, né? Na verdade, né? Até a gente, assim, que na época a gente não tinha a menor noção, né? Era um ramo totalmente inusitado pra gente. Tudo começou porque meu marido foi morar sozinho, na época eu era namorada dele. Ele foi morar sozinho e ele era estudante de bioenergopatia na época. Ele tinha parado de trabalhar com o pai dele na transportadora e estava estudando, então ele tinha um tempo um pouco ocioso durante o dia e eu deixava umas receitas para fazer um doce, alguma coisa à noite, e ele começou a fazer todas as receitas. E ele tinha uma mão ótima para fazer doce. E aí ele ficou com muita vontade de abrir uma doceria. E aí nós abrimos a doceria, até num lugar legalzinho, que era do lado da La Fornarina, ali no centro da cidade, porque a ideia... Aqui em Taubaté já, não? É aqui em Taubaté. Ah, tá. Mas aí eu acabei que eu engravidei nessa época. Quanto tempo durou isso? Nossa, 8 meses. 8 meses, foi uma coisa assim muito rápida, mas foi... E assim... A logística da coisa, né? Porque, assim, quando você vai abrir alguma coisa, você fica super animado, meio que se ilude, porque você não conhece a logística. Imagina, eu nunca... eu não sabia como funcionava uma doceria, por exemplo, né? Então, a gente tinha que fazer compra, a gente tinha que lavar, a gente tinha que criar tia doce que dava errado. Chegavam a entregar em casas assim também, não? Como? Chegavam a entregar em casas também? Não, a gente tinha algumas encomendas ali mesmo do comércio. Às vezes era entregar um brigadeiro, tinha que entregar, a gente tinha que entregar. Quer dizer, era muita coisa que a gente não tinha planejado, né? Também não sabia. Então acabou que não deu nada certo, né? E aí, como eu fiquei grávida, meu marido resolveu fechar a doceria e voltar para o ramo de transportes. Que está muito bem, né? Graças a Deus, vocês estão muito bem lá. Isso é super importante. Estou tentando convencê-lo a vir fazer a entrevista aqui também. Acho que vai ser legal. O dia que eu convencer, vai ser difícil, mas acho que... Ele não gosta muito de câmera, essas coisas, mas ele é uma pessoa que tem muito conhecimento. Nossa, com certeza. Muito legal. E depois desse período, aí... Então, aí quando eu tive meu filho, acabou que eu fiquei um bom período em casa, como dona de casa, né? Só que nesse período também foi muito importante porque eu não tinha muito para onde voltar. Meu marido tinha transportadora, eu vira e mexe, eu ameaçava trabalhar lá um pouco, só que a gente tinha já uma mentalidade muito diferente, porque
Imagina, uma empresa de logística totalmente voltada para o resultado, e eu sempre fui uma pessoa voltada para pessoas. Sim. Sempre. Então, e naquela época, não tinha toda essa informação que a gente tem, a empresa não tinha nem RH. Né? Então, o meu marido achava que você é muito boazinha com esses projetos, né? Não que ele não valorizasse as pessoas, mas ele não entendia a importância de um RH, assim, por exemplo, achava que não tinha necessidade e tal. E aí, então, eu trabalhava um pouco, ficava descontente, não queria mais trabalhar. Aí eu resolvi fazer terapia. Aí eu fiquei aí eu fiz terapia entre uns 3, 5 anos. Eu fiz muito tempo de terapia, eu adorei. Eu sempre quis ser psicóloga. Na verdade, assim, não é que eu sempre quis. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Quando eu descobri, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, eu fiz gestão empresarial lá na FATEC. Né? Foi minha primeira faculdade. E hoje eu acho que super valeu a pena ter feito, aprendi muita coisa. Mas eu era muito interessada em psicologia. E aí, quando eu fui fazer terapia, eu fiquei mais apaixonada ainda. Cheguei a entrar na faculdade de psicologia com 32 anos. Só que assim, poxa, eu com 32 anos, já bem mais focada, mãe, né, dona de casa e tal. Aí você chega lá, aquele povo que acabou de sair do colegial, eles só brincava, só bagunça. Aí eu não dei conta. Aí eu fui fazer pós-graduação. Aí fui fazer pós-graduação em gestão de pessoas. E na gestão de pessoas eu conheci o curso de coaching. Aí eu fiz os dois juntos. E o mais legal de tudo foi que, através do curso de conclusão da pós-graduação, eu tinha que apresentar um case. Sim. E aí eu resolvi desenvolver um trabalho de liderança coach dentro da empresa do meu marido, como estudo de caso. Já ajudaria na prática. Como estudo de caso do meu trabalho. Só que naquela época eu estava me formando ainda nas duas coisas, né? Então eu trouxe um colega que já trabalhava com isso, um colega que eu conheci no curso de coach. E ele já trabalhava com liderança, com essas coisas todas. Aí eu fui acompanhando todo o trabalho, e esse trabalho virou o meu case de pós-graduação, que foi assim, super bem conceituado. Meu professor achou incrível a ideia de fazer um trabalho desse dentro de uma transportadora. E aconteceu que a transportadora adotou isso. Hoje a transportadora faz 6 anos que ela trabalha com mentoria, tem até curso de espiritualidade dentro da empresa. Que legal. Então, assim, foi uma revolução mesmo. Mudou missão, visão, valores. Muita gente acabou indo embora que não combinava mais com a nova cultura da empresa. A empresa cresceu muito. Foi muito legal. Foi uma coisa incrível, assim, sabe? E aí, o engraçado é que quando eu fui fazer o curso, assim, no primeiro final de semana que eu fiz o curso, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu entendi profundamente que era aquilo que eu queria fazer. Na mesma, assim, eu terminei, fechei o primeiro módulo, na outra semana eu já comecei a procurar uma sala. Eu falei, eu não vou conseguir ficar parada, esperar. Né? Eu vou já começar a colocar a minha intenção em prática, né? Para eu não voltar atrás, não ficar com medo, essas coisas assim. Aí eu já aluguei uma sala, assim, com a cara e com a coragem, comecei a fazer coaching amigo, no pessoal da família, sabe? Aí depois que eu comecei a realmente colocar em prática, né? Falei, agora está na hora de abrir uma empresa, fazer tudo direitinho, né? E aí a minha irmã tem a mesma formação que eu. A minha irmã também é gestora de pessoas, também é coach. E aí a gente resolveu abrir a Monarca. Ela administrando e eu trabalhando, né? Isso foi quando? Isso foi em 2000 eu me formei em 2013, fiquei em 2013 fazendo os pro bônus aí. Os pro bônus, exatamente. Em 2014 eu abri a Monarca. 2014. Já quase 5 anos tudo direitinho. De atuação já, que legal. Bastante tempo, né? 5 anos já deu pra mexer na vida. Já deu pra pôr o dedo aí na vida de um monte de gente, né? Não, e o legal é que assim, hoje, né, eu gosto
de ser reconhecida como training de alta performance. Por quê, né? Eu, juntamente com os amigos que fizeram coach lá também, que avançaram muito em São Paulo, que é os donos da Pandora Treinamentos, né? Eu fiz todos os cursos com eles, a gente tem a mesma formação, depois eu fiz todos os cursos com eles, e inclusive um deles que é meu coach. A gente então resolveu casar um pouco de mentoria com consultoria, né, com psicologia mesmo, com espiritualidade. Por quê? Todas as pessoas que vão nos procurar é sempre os mesmos assuntos, que são os assuntos que permeiam a vida. Ou é o financeiro, ou é melhorar relacionamento, ou é ganhar disposição, saúde, motivação, ou está em busca de um propósito de vida, quer desenvolver talentos, né? É sempre os mesmos assuntos. Então, hoje, assim, eu trabalho muito com um grupo hoje, né? E então você vê, as pessoas têm muita dificuldade de liderar, porque não tem autoliderança. Tudo começa por aí. As pessoas não têm autoliderança. Então, como que você vai liderar alguém se você não consegue nem se liderar? Então, você não tem aquela liderança moral, você não passa aquele, né, eu sempre falo que tem uma coisa invisível por trás, né? A sua presença traz muita coisa, né? Então, quando você tem autoridade sobre quem você você nem precisa falar muito. Né, você já ganha esse respeito, né? Porque você se respeita, você se conhece, né? Você se aposta de quem você é. Então é muito mais fácil de você ser assertivo, né? Você sabe o que você quer, você consegue direcionar as pessoas, porque você já faz isso com a sua vida, entendeu? Você já acabou respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, né? O que a Monarca presta em relação a tipos de serviços? A Monarca, assim, o objetivo dela é aumentar o nível de consciência das pessoas e transformar a autenticidade em oportunidade. Porque eu acredito que hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que não faço muita propaganda do meu trabalho, eu não faço muito marketing, até porque eu não tenho muito horário disponível mesmo. Mas eu percebo assim que a partir do momento que eu me tornei o que eu sou hoje, eu consigo atrair as pessoas, entendeu? Porque eu ganho uma autoridade sobre isso. Eu também acredito muito nisso. Então, a Monarca, ela tenta fazer isso. Ela tenta fazer com que você seja aquilo que você quer ser. Você se torne aquilo, né? Você seja autêntico, você venda a sua verdade, entendeu? E não queira convencer alguém de alguma coisa, entendeu? Você realmente seja aquilo que você se propõe a ser. Só que para isso existe um caminho. Legal. Né? E aí a gente cria esse caminho juntos, né? Eu sempre falo para as pessoas, para você subir no topo da montanha, você tem que escalar a montanha. Sim. Não dá para, se você subir lá de helicóptero, você não vai nem entender o que é o topo da montanha. Então você tem que se tornar aquilo, né? Que eu acho que faz toda a diferença, né? E um processo com vocês lá geralmente dura quanto tempo? Então, a gente tem 2 tipos de processo, que é uma coisa até que eu estou pensando em reformular já. A gente tem o processo individual, que vai de 3 a 5 meses, depende da pessoa, né? Porque tem pessoa que você tem que trabalhar mais. O objetivo também, né? Até porque, assim, o que acontece? Geralmente são 10 encontros, mas o que eu faço? Quando eu vejo que a pessoa precisa de um tempo a mais, que ela tem um ritmo mais lento, então eu já espaço um pouco, que é para ela ter tempo de digerir, dela entrar em ação, dela analisar as ações dela, para me trazer um resultado. Implementar na própria vida as coisas que... exercitar isso na prática, né? Sim, porque uma mudança, eu falo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Levou 30 anos sendo dessa forma. Não vai ser em 3 dias, 3 meses que você vai mudar. Então, é um processo. Precisa de mais tempo, né? Claro. Então, o individual é assim e os em grupos é uma vez por mês. Então, leva 10 meses. Legal. Por quê? Porque as pessoas nunca têm tempo, né? Então, uma vez por mês... E casar um grupo também é mais difícil. Né? Eu tenho turmas aqui de mentoria. O meu é uma vez por semana, porque as pessoas querem algo mais intensivo. Mas a partir do segundo semestre também eu vou fazer turmas aí com uma vez por mês, porque as pessoas precisam de mais tempo. Né? E sabe por quê também? Eu sugiro muito ler livro, assistir filme. Eu quero muito desenvolver o senso crítico da pessoa, entendeu? Então, isso precisa dar um tempo para ela fazer, né?
E fora que ela tem as tarefinhas, né? Claro. Então, mas eu ainda, por conta de ser longo, eu fico presa também, né? Sim. Porque é longo o processo. Então, Francine, agora com respeito à sua parte de empresária, né, de empreendedora aí, eu sei que, né, você explicou pra gente que você veio passando aí de uma vida desde da maternidade, né, de fazer os doces, e aí depois se formou, se descobriu como coach. Como é que foi essa mudança até abrir a Monarca e os principais desafios que você encontrou aí no início? Quais foram esses principais desafios como empresária? Virei empresária na área que eu queria, né, que é agora a área que você se especializou, investiu muito tempo, dinheiro e tal. Agora é a área que eu acho, né, que você vai conduzir aí talvez pelo resto da sua vida. Como é que foi essa troca de mindset quais foram os principais desafios que você encontrou para virar essa empresária e aí que você virou atualmente? Um assunto principal, a troca de mindset. Mindset é tudo. Se você não tem um mindset certo, você não chega a lugar nenhum, né? Então eu acho que assim, o primeiro desafio é sempre a gente mesmo, né? Você acreditar naquilo que você quer fazer, né? Então, como eu falei pra você, eu tive muito suporte porque eu fiz um trabalho grande de terapia, o meu marido é empresário, né? A minha irmã também tem muito conhecimento, então eu tive muito suporte nessa parte. Eu não sofri tanto para transformar numa empresa, porque eu estava rodeada de pessoas que tinham conhecimento, né? Mas, assim, a Monarca em si, o principal desafio foi atingir o público-alvo, né? A princípio, eu atendi de tudo que você possa imaginar, né? Mas aí chega um momento que você precisa definir quem é que você quer atender, que realmente vai direcionar, né, entender o seu trabalho, entender o que eu estou vendendo e tal. E aí, isso foi um pouco difícil. Por quê? Porque hoje tem muitos coaches, né? Começa por aí. A gente mora numa cidade pequena. As pessoas querem prazer imediato, né? E resultados também, né? E resultados imediatos. As pessoas querem comprar conveniência. Eu vendo inconveniência. Mexe nas feridas. Eu vou mexer nas feridas, nos gaps, né? Então, ninguém tá afim de resolver problema verdadeiramente. As pessoas gostam de reclamar e gosta de tapar os buracos, né? Então vamos lá, vamos botar botox, vamos, né, comprar roupa nova, vamos para os restaurantes. Nada contra, maravilhoso. Mas até que chega uma hora que eu acho que a vida dá uma apertada, né? E aí o que funciona é você produzir conteúdo, né? Então, assim, a Monarca ela tem uma página onde eu escrevo, eu faço posts diariamente. Então, as pessoas foram conhecendo, né? E aí, à medida que a vida vai pressionando, ela fala, acho que eu vou lá ver o que é isso, né? Então, assim, mas foi difícil, entendeu? Passar a credibilidade. No início, parecia que eu tinha que convencer as pessoas, entendeu? E o coach, ele não funciona assim, né? Porque, assim, é um processo que a pessoa tem que querer. Não adianta eu querer convencer as pessoas, né? Mas aqui, as pessoas não sabiam o que era isso verdadeiramente, como que funciona, para que isso. Muitos achavam que era só uma coisa profissional, entendeu? Principalmente com esse nome que eu uso, que é de alta performance, a pessoa já linka totalmente com o profissional. É muito profissional, mas ele funciona muito na vida pessoal também. Claro. Entendeu? Então, essa foi uma dificuldade. A questão de valor, né, das pessoas, de eu conseguir ter o preço, né, digno, justo do meu trabalho. Foi difícil também, porque tudo é muito caro, porque é caro comparado a quê, né? Porque... tem que saber mostrar valor, né? Sair do preço para entregar. Eu acho que esses foram assim, os principais desafios. E se você fosse me dizer assim, em relação à importância dos resultados que você teve, até com a sua própria mudança de vida, o que você falaria assim, um ou dois pontos? O que mudou a sua vida daquilo que a Fran era antes de começar a ser a coach, aí a trabalhar com essa profissão que você tem hoje, né? Porque
Por que eu gosto de fazer essa pergunta? E geralmente não faço para todo mundo, mas quem geralmente trabalha com pessoas, que é o meu caso, é o seu caso, eu gosto de fazer essa pergunta. Porque a gente transforma muito a vida das pessoas, né? Você mais do que eu, até a vida das pessoas mesmo, e eu também transformo a vida das empresas dessas pessoas, então mexe no dinheiro, mexe na parte psicológica e um monte de outras coisas, né? E a gente transformando a vida das pessoas, a gente transforma a nossa também, né? Porque você vê coisas positivas, coisas negativas, problemas, dores, defeitos, sei lá, N coisas aí. É aprender duas vezes, né? E o que mais você tem achado que tem transformado aí a Fran com 40 e poucos anos aí, fazendo aniversário semana que vem, com aquela Fran que veio aí antes, né, de ser essa profissional que você é hoje? Então, eu acho, na verdade, que o coach, ele devolveu a minha essência. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Eu sinto, assim, que desde pequenininha, assim, eu era uma pessoa que eu tinha uma intenção muito livre. Então, assim, tudo que eu intencionava, eu intencionava e desapegava. Aquilo, de alguma forma, acontecia. No seu tempo certo, mas acontecia. Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na vida, sempre acreditei que o universo ele tem uma lógica própria, que você tem o que você precisa, não exatamente o que você quer, né? Então, eu sempre tive isso muito aguçado. Depois que eu me casei, que eu fiquei de dona de casa, né, eu sinto que eu perdi um pouco, assim, eu fiquei meio perdida, porque como não tinha doceria, a gente fechou a doceria, não tinha para onde voltar, não tinha uma carreira, né, e eu comecei a me sentir inútil, sabe, e assim... Isso acontece com várias mulheres, né, infelizmente, né? A profissão mãe, né, porque é uma senhora profissão e deve ser muito valorizada, ela tira a mulher desse caminho normal às vezes, né? Sim, porque assim, eu fiquei em casa por escolha. Só que daí chega um momento, né, que o filho já não precisa tanto de você, né? Que ele já entra na escolinha, então aí começa a ter esse tempo livre. E eu fiquei, assim, muito tempo fora do mercado de trabalho, eu não sabia mais quais eram os meus talentos, para que eu servia, né? E eu estava vivendo uma vida muito boa nessa época. Eu viajava, eu tinha acesso a tudo que eu queria, mas eu estava muito insatisfeita. Tinha uma coisa em mim, eu até me sentia ingrata. Lado pessoal, né? Sabe? Tinha hora que eu lembro que quando eu fui na terapia, eu falei para minha terapeuta, nossa, acho que eu sou uma pessoa ingrata, porque eu tenho tudo que uma pessoa queria ter, mas eu sou tão infeliz, assim, tem alguma coisa ruim dentro de mim para ela, né? Ainda posso explorar aí para melhorar. E aí ela falou, talvez porque você não esteja usando seus talentos, né? Tanto que hoje, eu sempre falo que eu acho que grande parte da felicidade é ser útil. Sim. Né? Você poder usar esses talentos, né? É verdade. E aí, eu fiz, ela me dava muito texto para ler, muitas essas coisas todas, e eu tinha uma mania de fazer muito aniversário do meu filho. Todo aniversário do meu filho eu fazia uma super festa. Não sei se você chegou aí em alguma. Acho que sim. Eu fazia umas festas sensacionais. E foi engraçado que, à medida que eu fui fazendo terapia, eu fui aumentando a minha observação, a minha percepção sobre mim mesma. E eu me descobri uma pessoa extremamente criativa, sabe? Através dessas festas, eu falei, gente, eu sou muito criativa, né? E aí eu comecei a escrever bastante, que era uma coisa que eu tinha quando eu era adolescente, que eu tinha parado depois. E foi redescobrindo, na verdade. Fui redescobrindo. Né? Então, assim, hoje, o que eu posso falar que é a grande transformação? Eu acho que hoje eu me sinto uma pessoa muito mais autorresponsável. Eu me nego a colocar a culpa nos outros, sabe? Eu prefiro trazer tudo para mim no sentido, assim, de que aquilo que é meu, eu tenho que resolver. Eu não dependo de ninguém. Então, tudo que está dentro da minha autorresponsabilidade, por exemplo, se eu tenho um problema com meu filho, vamos supor, meu filho está respondão, por exemplo. Então, eu penso, qual é o comportamento, que eu estou fazendo, que eu estou estimulando isso? Como é que eu posso resolver isso? Porque não adianta eu sempre falo que toda mudança que você quer tem que partir de você. Você precisa mudar. Quando você muda, tudo à sua volta muda, né? É verdade. Então, eu tenho feito muito isso. Eu tenho sempre desenvolvido muito a autorresponsabilidade e a questão da espiritualidade. Hoje eu uso espiritualidade em todas as áreas da minha vida. No sentido, assim, de entender que tudo está conectado, né? E que você precisa pensar no todo, né? Que as suas ações, elas têm que impactar o menos possível negativamente no outro. Então, eu acho que essas foram as grandes mudanças, assim, que
E, assim, conhecer os meus valores, sabe? E viver por eles e entender que se eu respeitar os meus valores, a minha vida flui com muito mais facilidade. Bonito, Fran. Parabéns, legal ver essa transformação, assim, né? E a gente fica tão feliz, né? Exala essa alegria, mesmo quando tem horas que eu vejo, né, profissionais que passam aqui comigo também, que saíram, sei lá, de um lado negativo financeiro, super mal, e depois de um certo tempo estão super bem, a pessoa muda completamente. É legal, né, poder ser um elo ali, ou pelo menos um contribuidor, vamos dizer assim, né, um conector de algo que vai fazer com que a vida das pessoas melhore, ou a empresa das pessoas, ou algo que seja para o bem, né, que seja para... que é o que a gente faz. E tem, né, só uma coisa também que eu acho importante ressaltar, é que assim, né, eu não sou uma pessoa rica, eu tenho uma vida muito boa, né? Mas assim, o que eu vejo é que é muito difícil você não ter dinheiro, mas é muito difícil você ter dinheiro também. Você tem que ter estrutura para as duas coisas, né? Tem gente que é pobre, né? É super rica e pobre, né? Porque ou acaba não usando dinheiro direito, ou acaba perdendo tudo de novo. Se comporta, né, como se fosse uma pessoa falida, né? Vive no medo, é prisioneira do dinheiro, né? Mas, assim, às vezes o fato das pessoas interpretarem que você é rica atrapalha muito, né? Sim. Porque eu já passei por várias situações, assim, desagradáveis, assim, que eu tive que aprender a lidar com isso, sabe? Porque as pessoas fantasiam muito sobre a nossa vida, né? Então, E o lance da mídia, né? As redes sociais também contribuem, né? Ver você viajando, ver a gente fazendo algumas coisas, aí acha que cai do céu, né? E não vê os esforços, né? Ver o que a gente tem, mas não ver o que a gente passou para chegar onde a gente está. E nem as escolhas que a gente fez também, né? Que são as mais difíceis, né? Vamos falar agora de dicas, assim. Eu sempre pergunto para os empresários que vêm aqui, até para quem está nos ouvindo, né? Esse é um dos motivos de eu estar fazendo esses vídeos aqui. Você já está, né, há algum tempo no mercado, já teve outras empresas, acompanha a empresa do seu marido e tal, então está nesse mundo aí. O que você poderia dar dicas? Vamos falar primeiro para quem já é empresário. Você hoje, com a cabeça de empresária que você adquiriu, né, indo super bem com a sua empresa, quais seriam as dicas que você daria para quem tem empresa hoje e que pode escutar alguma coisa aí da Fran com essa cabeça, né, de performance, voltada para as pessoas, complementar a minha, né, que é muito para processos, produtividade, essa coisa toda. Que dicas que você poderia dar para quem é empresário hoje? Invista em tais coisas ou faça tal coisa? Primeiro, né, a primeira coisa é que o jogo nunca tá ganho, né? Então, sim, não dá para você ficar querendo fazer sempre as coisas do mesmo jeito. Então, eu acho que você tem que estar com foco no seu cliente, na necessidade dos clientes, né? Otimizando isso cada vez mais. Eu acho que você tem que ter claro que você não sabe tudo, né? Tá sempre buscando ajuda, buscando desenvolvimento, revendo os processos. Então, eu acho que o principal para o empresário é se ele está realmente participando da evolução do mercado, está atento ao seu negócio o tempo inteiro, né? Não se desenvolvendo também. Eu acho assim muito importante, né? Que hoje em dia se fala tanto em autoconhecimento, parece uma coisa banal, mas as pessoas não se conhecem. As pessoas não se conhecem, isso atrapalha muito. Esses dias eu fui fazer... Saber como se explorar, né? Em que direção entendeu? E assim, uma dica que eu acho interessante, que é até do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Do Steven. Exatamente. O último hábito dele é afine o instrumento, né? Então, o que acontece? Você precisa de momentos que você se distancia daquilo que você faz, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que viaja muito. E eu percebo, assim, que as minhas viagens são, assim, maravilhosas. Porque quando eu volto com muitas ideias, sabe? Você volta outra pessoa. Então, você se preocupar em ter esse tempo de afinar o instrumento, de parar um pouco para... né, sair um pouco de cima daquilo que você está fazendo para você até conectar os pontos, né, e voltar com novas ideias, né? Então, eu acho que é importante você se cuidar, né, cuidar da sua saúde, né, porque eu vejo aí as pessoas muito ocupadas, mas
nem produzindo, entendeu? Na verdade, estão produzindo nada, estão e acaba ocupadas. caindo eu chamo na minha mentoria, porque eu lido muito com, não como vocês, né, no lado pessoal mais a fundo assim, mas eu não deixo de lidar com o empresário com o lado pessoal, porque a pessoa que vem aqui até me procurar é uma pessoa e traz problemas, Sim. Tem pontos positivos, negativos que a gente trabalha e tal. E muita gente acaba entrando num ciclo vicioso, né? Porque eu penso em ganhar dinheiro, então para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito, para trabalhar muito eu não tenho tempo para fazer outras coisas, se eu não tenho tempo para fazer outras coisas, sabe assim, esse ciclo ele nunca acaba, né? Se você não se determina a ter algum tempo para dividir ali, explorar cada coisa no seu momento adequado, esse ciclo não vai terminar nunca, né? Agora vamos mudar para quem quer abrir empresa, né? Eu faço estudos de avaliação financeira, estudo de mercado aqui com pessoas que querem abrir novos negócios. E uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia, né, o Brasil, todo mundo sabe, isso não sou eu que estou dizendo, tem pesquisas e mais pesquisas aí, é um dos países que tem maior número de empreendedores no mundo, né? Abre-se empresa no quilo e também fecha-se empresa no quilo. A gente não recebeu uma educação, a gente estava falando isso antes de começar a filmagem aqui, né? A gente não recebeu em casa ou de algum lugar, não sei que você tem um pai que tenha tido a oportunidade de passar essa informação, muito menos nas escolas, nas universidades, formação de empreendedorismo, né? Então você tem que se virar para alcançar algum conhecimento nesse sentido, seja através de livro, curso e assim por diante. E quando a gente vai para o lado, né, de se tornar um empreendedor, a gente vê, como aqui no Brasil, que muitas empresas fecham, né? O índice de mortalidade das empresas é gigantescamente também maior do que em muitos países do exterior. Se você tivesse que dar aí algum recadinho para quem está pensando em abrir um negócio, né? Por exemplo, quem está empregado, todo mundo ou muita gente sonha em ter seu próprio negócio, fazer o seu horário, ou vender o seu produto, Exatamente. Ou prestar o seu serviço, enfim. Qual seria, com a cabeça que você tem hoje de empresária, né, que faz o seu horário, vende o seu serviço e tal, para quem quer abrir empresa, para quem não é empresário ainda, que dica que você daria ou quais são os pontos que você aprendeu que seriam legais você comunizar com quem está nos assistindo aí? Então, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa ela tem que entender o que é ser empresário, o que é ser empreendedor, para ver se ela tem as características, né, de um empresário, de um empreendedor, e não assim que ela vai olhar lá, não tem essas características, nada impede de você desenvolver. Sim. Né? Mas eu acho que tem que ter um planejamento, né? Você primeiro tem que entender o que é isso, saber que você vai trabalhar muito mais, né? Porque as pessoas já têm acha que saindo de uma empresa vou trabalhar menos, né? Todo mundo quer ter um negócio, todo mundo quer ter horário flexível, mas não entende o que implica isso, né? Isso implica em trabalhar em dobro, claro. Muitas vezes, né? Você tem que fazer mais coisas de mais pessoas, né? Outra coisa que eu acho importante que a pessoa entenda que que você tem que saber o que é o seu negócio, o que é o seu produto. Então, que dor que você sana, que problema que você resolve, qual é a necessidade que você supre. Você tem que saber, né? Esse é um exercício que eu sempre faço, até com pessoas que já trabalham. O que é que você entrega? Sim. Qual é a geração de valor do seu trabalho? Porque dinheiro, o que é dinheiro? É gerar valor, né? Então você precisa ter foco, né, no que você resolve, né? Que é disso que as pessoas, que você vai conseguir seus clientes, você tem que resolver alguma coisa. Então acho que isso falta muita clareza nas pessoas, até porque às vezes a pessoa tem um negócio bom, mas ela não consegue vender porque nem ela sabe o valor que aquilo agrega. Então você tem que ter isso muito claro, né? Eu acho que você tem que ter, principalmente as pessoas que trabalham, já está no emprego e quer abrir um negócio, principalmente, a pessoa ganhou um dinheiro, fez alguma coisa, entender que você pode fazer uma transição. Que as mudanças, elas devem ser uma transição, as coisas devem ir acontecendo naturalmente, planejadas, né? Sem pular as etapas. Porque o que eu vejo muitas pessoas, nossa, larga o emprego, já começa um negócio, tudo muito dentro dessa ansiedade, né? Do dinheiro, às vezes. Do dinheiro, sem conhecimento. Então, eu acho que a pessoa precisa pedir ajuda, sabe? A pessoa precisa entender, precisa realmente se apossar da ideia, não
Você tem uma ideia, tá, super legal, mas como é que eu faço para colocar isso em prática, né? E isso deve ser simples, né? Deve ser, porque a gente também tem que pensar como é que a gente está hoje. A gente quer coisa rápida, a gente quer coisa simples, a gente quer preço, né? Então, envolve bastante conhecimento, né? Não é uma coisa assim, eu não acho nem um pouco impossível, é totalmente possível, mas não, gera um trabalho, gera um planejamento. Aliás, é uma das características que o empreendedor tem que ter. Ele tem que, né, tem que ter ousadia, mas ele tem que ter planejamento. Sim. Né? Senão... Entendi. Legal. Entendeu? Super interessante a mensagem, né? Por que eu ia te falar, né? Por que eu tinha pensado em te fazer essa pergunta? Também não faço essa pergunta para todo mundo. Primeiro porque você lida com pessoas, né? E é diferente quem abre um negócio, e hoje eu lido, devo ter aí uns 4 clientes, eu acho, que tem negócios que o risco é muito grande, o negócio em si, né? Porque o investimento foi muito alto, ou porque a pessoa não sabe se aquele negócio daqui a pouco vai existir, então o risco em si do negócio é muito grande. E existem pessoas que dependem mais de si mesmo, que acreditando, como é o meu caso também, em si, né? Acreditando na sua entrega, naquilo que você tanto já fez, na sua experiência e diversas outras coisas, consegue ultrapassar o risco de uma maneira mais fácil. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente sai do risco, tira o risco dessa questão financeira e deixa o risco para o lado da experiência, do conhecimento e consegue transformar isso em algo que vai resolver problema, algo que vai resolver uma dor e tal, é muito mais fácil você ter sucesso no negócio, né? Eu falo isso até para os meus clientes, porque negócio sem risco não existe, né? Não. Como eu falei, se eu ficar doente amanhã, não tenho o meu negócio, porque o meu negócio sou eu. Mas assim, E isso é um fator bem legal que você tocou, porque a gente precisa começar a modelar o nosso negócio, né? Você Sim. precisa ter um sucessor nas suas coisas. Eu estou falando isso até porque eu me lembro assim que o meu marido, né? Ele sempre está correndo risco. Sim. Né? A transportadora sempre está correndo risco. E a gente já passou várias situações assim de susto, né? Mas o que eu sinto, Francine, né? Não estou dizendo que isso serve para todo mundo, mas eu acho assim que dinheiro a gente está sempre correndo risco de perder. Não tem como, né? Mas a sua capacidade de ganhar dinheiro ninguém tira de você. Então eu sempre falo que a verdadeira riqueza tem que estar naquilo que você não coloca dentro de um carro, né? Naquilo que você não pode pegar, mas aquilo que está dentro de você. E eu acho que isso te traz uma certa tranquilidade. Então, assim, tudo bem. Não vai ser gostoso perder o dinheiro, começar tudo do zero. Mas se um dia você conseguiu muita coisa, nada vai impedir você de fazer de novo, claro. Entendeu? Então eu acredito muito na nossa capacidade, por isso que eu falei da importância de você estar sempre se atualizando, se desenvolvendo, porque isso ninguém tira. É verdade. Hoje uma das coisas assim muito pesadas que eu vejo de quem quer abrir empresa é o cara não ver a vida do empresário que ele vai ser depois, né? Exatamente. Isso é muito pesado, né? Porque será que aquele dia a dia, eu vou abrir uma padaria, porque eu era de uma fábrica de automóveis e agora sei lá, meu tio tem uma padaria, falou que eu abri, que é um super negócio legal. Cara, sua rotina era diferente, seus conhecimentos era tudo diferente. Você chegou num ponto. E agora você vai abrir uma padaria? Eu acho muito importante também você focar no seu roteiro de vida. Né? Você entender qual é a sua realidade. Porque hoje, principalmente por conta de Instagram, de redes sociais, você olha a vida do outro e acha que, nossa, ele está fazendo. Você fica muito influenciado, você nasce uma ansiedade muito grande, um desespero, uma comparação. Se ele conseguiu, tem que conseguir rápido. E aí você muitas vezes começa a viver a vida do outro, que não tem nada a ver com a sua. Nossa, eu sempre vejo isso acontecendo. Eu vejo lá no consultório direto as pessoas vivendo uma ansiedade porque tá vivendo a história do vizinho, entendeu? E que não tem nada a ver com a dele. Então, se ele usasse o tempo que ele fica vendo a vida do outro e estivesse investindo na vida dele, entendeu? Então isso é uma coisa séria da nossa época agora, né? As pessoas, elas estão muito ligadas no que o outro está fazendo e não está cuidando da própria vida, né? E esse lance de você se ver naquela vida, né?
essas 4 pessoas que fazem hoje mentoria comigo, 2 delas já estão nessa fase. A gente já evoluiu aí uma boa parte da estratégia, do planejamento, já fez todos os cálculos, já viu a viabilidade econômica, financeira do negócio. Agora eu falo para eles, por que você não testa? Vai lá viver essa vida mesmo, né? Uma quer ser consultora, ok, você vai ser consultora, já está tudo certo, já fizemos conta, já vimos o produto, o que ela vai vender e tal, não sei o quê. Agora o exercício dela, que também dou tarefinhas de casa, é viver a vida. Você tem que vender, você tem que atender, você tem que ir no cliente, você tem que viver essa vida de alguma forma, mesmo ainda trabalhando. Se vira, atenda no domingo, atenda no sábado, atenda de noite. Fazer o que você não gosta. Principalmente porque fazer as coisas que você não gosta. Porque pra gente fazer o que a gente gosta, você vai ter que fazer o que você não gosta. Então, Fran, pra gente finalizar, primeiro eu gostaria de te parabenizar pela super profissional que você se tornou aí, conheço um pouquinho da sua história através da minha esposa e tal. Te agradecer também porque você fez ela se tornar, né, a empresária que ela virou. Você teve uma contribuição muito legal na história dela. Foi importante pra gente também, né, como casal, contribuiu legal, isso foi muito importante. Por você ter vindo aqui, mais uma vez, muito obrigado. E quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho aí da Monarca, quais são tem site, quais são os telefones, o que você poderia passar de informação para quem está nos assistindo aí? Nas redes sociais ela está como Monarca Pessoas e Resultados mesmo, né? E na verdade eu sempre deixo o meu contato, porque como eu disse, quem é a Monarca sou eu e a Cláudia, né? Então é só entrar em contato pelo meu telefone mesmo, que é o 996246136. Repete que aí eu vou colocar aqui pra gente. É 99624 6136. 6136, show de bola. Vai estar aí, vai estar no texto abaixo também do vídeo. Fran, muito obrigado pelo seu tempo precioso. Agora eu também quero agradecer, né? Porque eu adorei, quero dizer que eu já admiro você, o seu trabalho, né? Obrigado. E como amigo também, né? E fiquei super feliz de ter essa oportunidade, até porque eu gostei demais da sua ideia, do seu projeto, de poder contribuir com as pessoas, né? E a gente poder aí, espero ter conseguido colocar uma sementinha, né? O intuito desses vídeos é justamente isso, né? Nós já passamos por algumas coisas, já abrimos empresas, já vivenciamos algumas coisas, eu acho que está na hora da gente contribuir também um pouco para a sociedade, levar um pouco de informação, de conhecimento. E não é 1 ou 2 horinhas por semana que a gente fazendo isso que a gente vai, né? Pelo contrário, vamos agregar muito, é para isso que a gente está fazendo esses vídeos aí para vocês. Fran, mais uma vez, muito obrigado, gente. Essa foi a Francine Agostini e da Monarca Pessoas e Resultados. Quem quiser se inscrever aí no nosso canal, que ainda não se inscreveu, clica no sininho aí para receber uma notificação automática sempre que a gente posta um vídeo aqui, seja de entrevista, seja dos nossos podcasts ou vídeos de conteúdo, vocês vão receber aí automaticamente uma notificação, tá ok? Um grande abraço e até o próximo.